Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador e na série de entrevistas com o candidato para as eleições de 2024. Hoje a nossa convidada é a Karine Fiorini. Karine é natural de Saudades, é formada em administração, tem pós-graduação em marketing, tem 49 anos e há 33 anos mora em Chapecó. Uma chapecoense já que adotou, uma cidadã que já adotou Chapecó como endereço. Karine é candidata pelo Partido Novo e vai falar para a gente agora, nos próximos minutos, sobre as propostas que tem utilizado para convencer o eleitorado chapecoense de que ela é a opção dentro das 21 vagas que a Câmara de Vereadores de Chapecó disponibiliza. Karine Fiorini, seja muito bem-vinda a este espaço. O que lhe leva a ser candidata a vereadora por Chapecó e por que o eleitor deve votar na senhora? Seja bem-vinda. Certo, bom dia. Obrigada, Laurimar, pelo convite aí de estar aqui nesse espaço. Eu estou sendo atraída a espaços que até então eu desconhecia, mas eu estou muito feliz de conhecer o Laurimar e o trabalho que ele desempenha aqui no bairro EFAP. Então, Laurimar, é a primeira vez que eu estou participando das eleições como vereadora, no sentido da indignação que eu tenho visto dentro da política. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais ético, mais transparente e ouvir realmente as pessoas que estão na rua para aproximar mais a política realmente das pessoas. Certo, candidata, eu vejo aqui na sua apresentação, no histórico que a senhora enviou para a gente aqui, a senhora tem uma experiência na área da construção civil, corretora de imóveis. Isso. De que forma a senhora pretende transferir essa sua experiência, se é que vai utilizar essa referência, de que forma isso pode ser transferido para a gestão pública? Na verdade, eu já trabalho a minha vida toda na parte comercial. Sempre trabalhei com venda, sempre trabalhei com público e agora então nossa família tem construção civil e eu sou corretora. Então o que eu tenho acompanhado nos últimos tempos é um engessamento muito grande para uma empresa, por exemplo, conseguir um alvará, uma licença e muitos encargos também, muitos impostos. Por exemplo, ou até ontem, vou trazer um exemplo aqui, até ontem eu estive visitando uma senhora e ela comentou que na casa ao lado dela existia um salão de beleza. E a prefeitura toda semana batendo lá, exigindo algumas alterações do espaço físico dela. Então tinha que trocar o piso por uma cor determinada, tinha que fazer uma pintura na parede de determinada tinta, o que inviabilizou para ela o negócio. Então, pelo custo que ela ia ter para adequar o salão dela às normas da prefeitura, ela acabou fechando o negócio, o salão dela não existe mais. Então, eu acho que esse tipo de situação, a gente precisa simplificar a vida do empreendedor, porque fica caro, fica demorado e muitas vezes impede o negócio de acontecer. Então, o meu olhar vai estar muito em cima dessa simplificação na vida do empreendedor. Candidata, mas uma situação como essa, normalmente ela atende orientações que vão além do município. É possível que o vereador, a Câmara de Vereadores, o prefeito, consiga modificar uma legislação que vem de uma orientação nacional, numa situação como essa? Olha, eu como vereadora, uma das primeiras coisas que me disponho a fazer é dar uma olhada nas leis municipais. Eu acho que aonde eu tiver alcance de alterar e de simplificar, inclusive as leis, porque inclusive a gente às vezes fala, porque eu quero lá um candidato que faça leis assim assado. Eu acho que as leis são importantes, elas precisam existir até para que haja ordem, né, em todos os trabalhos. Mas quando há um excesso, será que não tem lei que dá para tirar? Será que não tem lei que dá para diminuir? Porque nós precisamos simplificar a vida do empreendedor, quem é realmente quem produz. Porque dentro do nosso partido, inclusive é algo que a gente vem discutindo muito, nós precisamos diminuir
o peso do Estado e trazer esse poder para a iniciativa privada, para que as pessoas, que os empreendedores, eles consigam fazer mais pelo seu bairro, pelos seus espaços, pelas suas empresas. Candidata, a senhora não é moradora aqui da região da Grande EFAP, mas vejo que a senhora tem uma base importante aqui na região aqui que lhe dá sustentação à sua candidatura. Gostaria de saber quais são as propostas que a senhora apresenta para esse bairro, que é o maior da cidade, e tem um potencial eleitoral muito grande. Como é que a candidata Karine Fiorini chega na região da Grande EFAP? Ótima pergunta, Larimar. Aqui, realmente, a EFAP é um bairro com mais de 80 mil habitantes e tive um grato apoio aqui de um empresário da cidade, que inclusive é do nosso partido, que é o Ariel Damer, e que estaria concorrendo a vereador também e por fim declinou por motivos pessoais. Então o Ariel e outros empresários além do Ariel estão me apoiando, estão comigo e conhecem muito o bairro. Nós já estivemos andando por ele, assim como o Ariel, eu percebo que a Grande EFAP é uma grande comunidade, as pessoas se ajudam muito aqui e mesmo antes da campanha, já são empresários que já são muito dinâmicos dentro do bairro. Eles já melhoram, já mantêm alguns espaços públicos e eu acho que tendo esse apoio aqui, eu acho que tem muito a fazer pelo bairro EFAP. Inclusive nós estivemos visitando algumas praças aqui do bairro, até eu fiz um vídeo. São praças que elas estão lá, mas elas acabam não sendo muito utilizadas porque falta manutenção, arborização, bancos adequados para as pessoas sentarem. Inclusive, fazendo até um link com praças aqui do bairro e praças do centro também, as praças estão ali, elas estão, a parte física já está ali. Mas por que não ter uma parceria público-privada nesses espaços, onde haveria uma manutenção melhor, daqui a pouco trazer, que a empresa faça concessão, inclusive com a prefeitura, que a prefeitura também acaba ganhando nesse sentido, mas trazer ali uma sorveteria, um food truck, para que as pessoas elas venham e elas não precisem ter pressa para ir embora, que elas consigam passar mais horas ali. E a empresa possa colocar lá uma placa, fazer propaganda da sua empresa para divulgar, afinal de contas ela está ajudando nesses espaços. Então, eu acredito, eu e nós dentro do Partido Novo, a gente acredita muito nessa questão da parceria público-privada para melhorar espaços públicos que já existam. Certo, candidata. A região da Grande EFAP, pela sua grandiosidade, também carrega algumas situações que precisam de uma atenção específica. E é um assunto muito recorrente, nós temos cobrado isso de todos os candidatos, a questão da mobilidade urbana. Vi que a senhora cita esse termo aqui no seu material de campanha. Gostaria que a senhora esmiuçasse melhor de que forma pode ser trabalhado esse assunto tão presente no dia a dia de quem mora na região da Grande EFAP e também de quem circula pelo maior bairro da cidade. De que forma isso pode ser equalizado? Qual é o milagre que dá para fazer nessa situação? Até essa questão da mobilidade, do trânsito, né? Sabe que o trânsito da EFAP é um assunto sempre comentado. Na cidade toda, inclusive. Na cidade toda. Eu vou ter que ir lá para a EFAP, né? Como é que está o trânsito por lá hoje? Então a gente ouve muito isso lá no centro. E é justamente aí que entra essa questão de deixar o imposto que o bairro gera aqui no bairro. Porque se você tiver investimentos dentro do bairro, as pessoas podem se deslocar menos. Se você, aqui na EFAP existem escolas públicas, porém apenas uma com ensino médio. Então, dá uma atenção maior para isso, porque quando você tem um bairro autossustentável, que as coisas acontecem aqui dentro, que você possa ter bons restaurantes, boas padarias, o empresariado aqui é muito forte, que receba um cliente de fora, por exemplo, pode levar o cliente num restaurante bom aqui, tomar um café numa padaria bacana, não precisa ir lá no centro, às vezes, para ter um espaço adequado.
e inclusive as escolas, a saúde, todos esses quesitos. Então, eu acho que é fortalecendo o bairro para que as pessoas consigam se mobilizar internamente aqui. Eu acho que essa é a grande sacada, e também, claro, que mobilidade, ela é delicada, porque ela envolve comércio, ela envolve residência, então eu acho que precisa ser muito conversado com as pessoas para que as decisões que se tomem não prejudiquem, ou prejudiquem o mínimo possível o comércio, sobretudo, né? Sobretudo o comércio, mas também a parte residencial do bairro. Certo. E como é que a senhora pretende convencer o eleitor de que a senhora é alternativa para solucionar uma situação como essa? Certo. Eu tenho, até porque eu nunca fui, né, vereadora, né, Laurimar, a primeira vez. É uma primeira viagem. Exatamente. Né? Mas eu diria assim, que vocês olhem, que o eleitor olhe as minhas propostas, as minhas pautas, e observem a vida que a gente tem, o trabalho que a gente já desenvolve enquanto construtora, né? A gente já tem há quase 20 anos em Chapecó, nós temos trabalhado, né, nesse ramo. Então, eu acho que a gente, assim como nós somos no nosso trabalho pessoal, a gente vai transferir isso para o público. É trabalhar de forma séria. E, sobretudo, pegar esses apoios que eu estou tendo aqui no bairro EFAP, através do Daniel, tem o Bruno também, que é um grande apoiador, e fazer esse trabalho com os empresários, através de reuniões, que a gente possa estar conversando com eles e tomando as melhores decisões. Certo, candidata. Vejo aqui também na sua colocação aqui, sou contra vereadores assumirem secretarias por indicação política. Também uma situação bastante delicada, que divide opiniões, porque às vezes o vereador é aquele que conhece bem o município. Porém, ele não foi eleito exatamente para isso. Dá para conciliar, dá para criar a lei para tentar impedir isso, candidato? Eu gostaria, porque eu acho que essa forma de assumir secretarias é que não está certa, e ela está na lei. Então, eu acho que o vereador, por exemplo, eu estou aqui propondo pautas e propostas para o eleitor, e aí se depois eu assumo como vereador e assumo uma secretaria, não estarei lá para conversar com o eleitor. Então eu acho que a forma de assumir uma secretaria que deveria ser repensada através de concursos, né, de provas, meritocracia, enfim, para que as pessoas chegassem lá de uma outra forma, e que o vereador ele ficasse né, no seu cargo do começo ao fim, para realmente atender as pessoas e dentro daquelas pautas que ele se propôs. Então essa é a minha visão enquanto essa questão de assumir as secretarias né, da prefeitura. E sem falar também que que essa questão do vereador ir para uma secretaria, ela acaba sendo recorrente, porque a pessoa ela volta para ser vereadora, aí ela é eleita e volta para a secretaria e coloca lá um suplente. Aí quando chega a época da eleição, ela volta para ser vereadora. Então, quer dizer, isso acaba sendo uma troca que eu não concordo, da qual não concordo. Uhum. Eu acho que deveria ter uma outra forma dessa questão das secretarias, e colocar pessoas lá que estejam preparadas para aquele cargo, porque muitas vezes a gente vê, às vezes, nas secretarias, essa indicação, muitas vezes política, que você não coloca a pessoa certa no cargo certo. Então, isso é um dos pontos que eu acredito que seja a mais importante, você colocar uma pessoa que é do setor financeiro nas finanças, né? Então, nesse sentido assim, né? Não tá colocando pessoas que não estejam preparadas para aquele cargo no devido cargo. Candidata, o nosso tempo é um pouco limitado, e eu gostaria que a senhora também reforçasse, ou se tem mais assuntos que possam ser pontuados nesse momento importante para a democracia, para o eleitor fazer a sua escolha, de demais assuntos que a senhora tenha como defesa de sua campanha, e já encaminhando exatamente para as considerações finais. Eu aqui, uma das coisas que eu vou estar trabalhando para o meu eleitor veementemente é barrar aumento de impostos para a cidade de Chapecó. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque a gente tem dinheiro. Eu acho que o município tem dinheiro, tem arrecadação. O que nós precisamos é adequar
que esses valores eles sejam melhor aplicados. Então, a minha intenção é não votar em nada que aumente os impostos. E também, uma das pautas mais importantes que eu acredito que é o trabalho do vereador é a fiscalização ao executivo com independência. Que isso é um dos pontos que quando você muitas vezes não está, por exemplo, na base do executivo, fica mais simples, fica mais fácil de estar observando como estão os contratos com a prefeitura, os valores. Até inclusive vou citar aqui um exemplo do prefeito Adriano de Joinville, onde lá ele criou uma situação que, por exemplo, quando você faz uma licitação para a prefeitura, não pode haver aditivos, porque muitas vezes você tem as licitações das empresas, ok, a prefeitura fecha com uma empresa, mas aí depois começa a ter aditivos, então as empresas têm que apresentar a licitação e trabalhar dentro daquele orçamento que foi programado. Então, eu acho que a fiscalização com independência é um dos pontos mais importantes da função do vereador. Candidata, nós nos encaminhamos para os instantes finais desta entrevista. Gostaria que a senhora reforçasse se tem mais algum assunto que não foi abordado nessa entrevista e também já deixar esse espaço para que a senhora possa fazer também as suas considerações finais, para que a gente possa cumprir também dentro do que a legislação nos orienta, de dar um espaço igualitário para todos os candidatos. Candidata, então, temos mais algum assunto a ser abordado? De que forma a senhora pretende, então, intensificar agora nessa reta final de campanha? Certo, então quero só reforçar aqui a importância de nós olharmos aqui para o bairro EFAP, no sentido de pegarmos essa arrecadação que gira em torno de 200 bilhões e realmente nós deixarmos esse imposto para os espaços públicos. Com relação à mobilidade urbana, nós fazermos uma conversa com o empresariado local e com as pessoas, e aí sim nós, junto com essas informações, nós fazermos as melhores decisões para o comércio e para as pessoas que residem aqui no bairro EFAP. E também, só reforçando, com relação às secretarias, quando você me questiona com relação se o vereador deve assumir as secretarias, que eu sou contra, porque secretarias, elas devem ser cargos técnicos, através de provas, de testes, e o vereador ele deve sim assumir o seu papel enquanto vereador, que é aquele cargo muito próximo das pessoas e das necessidades da população. Ok, então essa candidata a vereadora por Chapecó, Carine Fiorini, número 30030, Partido Novo. Ficamos agradecidos pela sua presença aqui na Folha Desbravador, porque nós entendemos que esse é o papel do meio de comunicação, também levar ao público leitor a possibilidade de escolha. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais e, claro, o seu pedido de voto. Certo. Obrigada, Laurimar. Obrigada ao espaço do Jornal Desbravador. Fico à disposição porque eu digo que o vereador ele tem que estar próximo das pessoas, então sigam Carine Fiorini, eu tenho o Insta, tenho o Face e o meu número é 30030, conto com o seu voto. Ok, então, e a Folha Desbravador volta na sequência com mais entrevistados dentro desta série de entrevistas que nós oferecemos aos candidatos a prefeito e vereador de Chapecó. Obrigado pela sua audiência e até mais com mais um programa de interesse da nossa gente.